Olá pessoal, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário que vocês vão estar acompanhando, assistindo ou escutando o nosso Pode Tudo Mais Um Cast. Pode ser que esteja no YouTube ou pode ser que você esteja também no Spotify, onde você pode acompanhar todos os episódios anteriores, tá bom? Mais uma vez, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? E hoje, aproveitando aqui, ao invés de um convidado, eu tenho dois convidados, porque o meu amigo Leandro Negão está de férias, em breve aqui já estará de volta. Então, hoje, meu braço, eu posso falar braço direito ou braço esquerdo? Hoje eu vou estar aqui com a presença do Marcos. Seja bem-vindo, meu parceiro. Você já conhece ele, o Marcos já esteve aqui presente em outros 2 episódios, não foi, Marcos? Sim. Então, vamos tocar o barco aqui, porque hoje é um assunto que ele manda muito bem, manja, e temos um convidado aqui especial, especialista muito do assunto, que eu estou aqui com o Fábio Luciano, certificado em egiptologia. Me corrija se eu falar errado, por favor, tá? Tá pela certo. Universidade Autônoma de Barcelona e também Arqueoastronomia. É isso aí? Pela Politécnico de Milano. Meu. E antropologia, é isso mesmo? Antropologia eu faço atualmente. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então hoje a gente vai bater um papo aqui de assuntos. Pra mim vai ser, eu tô aqui com o Marcos me apoiando aqui, que hoje, como o Leandro, o Lê Negão sempre fala que ele é o leigo do assunto, hoje eu tô aqui o bola da vez, tá? Então a gente vai falar aqui muito assunto sobre a origem da humanidade, OVNI na Bíblia e ufologia. Então um conteúdo aí bem rico de conhecimentos vamos ter. Hoje eu vou sair daqui mais culto, posso dizer assim, né? Ou com mais dúvidas. Você vai sair daqui mais ET, eu acho. Bem provável. Eu acho que sim. Ô Fábio, só pra assim, eu que sou totalmente leigo do assunto, pra você explicar sobre a sua formação, as diferenças de cada estudo, o que é diferente de uma, o que fala de assuntos diferentes de uma? A egiptologia é fácil, porque já o nome traz, né, o estudo do Egito em si, desde o seu princípio tradicional, que são as 30 dinastias, e claro, eu faço um estudo à parte, que são documentos paralelos que tendem a levar o Egito para um período mais antigo. Isso já é um estudo particular meu, mas a egiptologia estuda isso, né? As 30 dinastias do Egito. A arqueoastronomia vai estudar o que eu fiz, direcionado muito à construção de templos antigos, que geralmente estão posicionados para alguns astros específicos, como, por exemplo, no Egito, para a gente linkar já isso, a pirâmide, né, que está no Planalto de Gizé, direcionada para Órion. E já a antropologia, que eu estou fazendo atualmente, estuda a espécie humana como um todo. Aí, origem, religião, política, aí engloba geral. Muita coisa. Sim, aí povos indígenas, aí vai estudar tudo o que você puder estudar na antropologia relacionado à humanidade, você vai estudar filosofia, tudo. Essa paixão sua veio de infância. Isso, na realidade, cara, quem plantou essa semente em mim foi minha mãe, porque minha mãe, ela sempre contou muitas histórias pra mim. Então, eu lembro que de criancinha, às vezes, aquela coisa de antes de dormir, ela ia e contava a gente lá. Eu sou do Paraná e a gente falava contar um causo. Então, eu sempre falava pra minha mãe, mãe, conta um causo pra mim dormir, né? E ela contava, assim, umas histórias e vem dela. Na realidade, vem da minha mãe, Dona Maria. Poxa. Isso. E daí, como foi plantada essa semente, eu fui levando. Aí chegou um tempo na minha vida que daí eu tava no auge, né? Eu falei, não, eu vou estudar mesmo, me dedicar a isso. Até foi um tempo que eu entrei na igreja evangélica e eu comecei a estudar a Bíblia. E sim, quando você estuda a Bíblia, você tende a estudar essas histórias antigas, né? Então, aí foi o auge, entendeu? E de lá pra cá, só aumentou. Uma coisa linka a outra. Marcão? Tá bom, achei que ele já estava falando. Não. Agora eu tô passando a bola para ti, meu. Não, a gente, como que é um assunto muito vasto,
E a gente tem uma preocupação do público que está assistindo, a gente tenta ser o mais simples possível, né? Mas quando a gente conversa com alguém que estuda profundamente, fica difícil, né? Só um adendo que eu vou dar, como que a gente chegou, né, no Fábio. Eu sou um pesquisador há muito tempo e uma das coisas que eu pesquiso é o que o Fábio estuda. Só que a profundidade da pesquisa dele, por ser também acadêmica, é diferencial, né? É diferente da pesquisa, do ramo de pesquisa de divulgação que eu vejo, que eu estudo. Só a curiosidade, como a gente chegou no Fábio, eu ia fazer o podcast aqui de civilizações da Mesoamérica, né, relacionadas à Mesoamérica, com algumas teorias que eu tenho que lá atrás, a tecnologia que as pessoas não conseguem entender, que inclusive tem nos templos também de estudo, né, as marcações astronômicas, elas são de humanos, não, na minha opinião, não são de extraterrestres. São de humanos. Os extraterrestres são muito anteriores, são anteriores à própria criação do Homo sapiens, remontando de 300 mil anos atrás, né? Se já não vieram outros antes mexendo, mas enfim, isso é algo que foge da área acadêmica, então a gente tem uma pesquisa livre. E estudando sobre isso, antes de fazer o podcast aqui, que está no canal, quem quiser ver depois é só procurar que acha, eu estava estudando os Incas e parei para ver um vídeo dos Incas no YouTube e deixei e acabei adormecendo, porque eu pegava final de semana o tempo todo estudando. Adormeci, acordei, fui acordado, né, umas 2 horas depois, de um solavanco absurdo. Inclusive você não sabe, né? Não falei, acho que nem o nosso amigo ali, o Barata, não sabe. E acordei com o vídeo dele pausado no meio. Só para as pessoas entenderem como que é punk, né? Por isso que eu falo que ele é extraterrestre. Eu tenho o YouTube Premium, né? E eu coloco ali para quando acabar um vídeo ele travar, ele não pular pro próximo. E eu deixo isso travado. Não só ele saiu de um vídeo que era de um pesquisador espanhol, peruano, ele pulou pro vídeo dele e parou. Eu estava com uma dúvida com relação ao que a gente vai falar, que são dinastias muito anteriores ao que falam hoje, absurdamente anteriores, que remontam de 30 a 40 mil anos antes de Cristo. E eu não achava algo que poderia corroborar isso. Me para no vídeo dele com o título do vídeo dele que ele vai falar disso de 36 mil anos. Como que chama? Dos egípcios, né? 36 mil anos antes. E aí eu acordei e falei, não, pera um pouquinho. Aí eu parei e começou a dar tranco na mente, espera um pouquinho. Eu vi, não vi. Eu coloquei, porque você começa a fazer aquela pergunta, o que aconteceu? Alguém veio? Não, tá fechado. Era de madrugada. Falei, alguma coisa tá errada. E parado, e tava lá. Acho que o título do seu canal é esse, né? Desse 36 mil anos, não é algo assim? No título, hoje está lá 38 mil anos, mais ou menos, que já somando com o que a gente tem agora. Certo. Que soma já as outras dinastias, você pegando do ano 0 para lá, tá certo. Uhum. E então o que acontece? Parado com o título. Falei, porra, que é isso? Parado. E eu já tinha o canal dele, porque eu tinha visto uns 2, 3 vídeos interessantes, mas eu não tinha me aprofundado tanto. E, cara, simplesmente alguma coisa ligou, deixou o YouTube passar, e eu fui olhar lá, tava travado, pra não continuar. Tipo assim, quem fez o que fez, colocou aquilo, deixou pra ele, e travou de novo. E o pior é que tava parado quando ele tava falando dessa dinastia do Real de Turim, não é? É o Papiro Real de Turim, que conta dinastias anteriores às tradicionais, né? Então, é algo fora do... Só terminando, e aí eu fiquei, aí deu tranco, falei, meu, que é isso? Aí eu deixei, porque era de madrugada, eu tava muito cansado, aí eu salvei pra assistir no outro dia de manhã. Depois eu assisti, aí eu entrei em contato com ele, expliquei o que aconteceu, porque ele tem a mente mais aberta, apesar de ter um estudo profundo, calçado, né, na forma acadêmica, ele tem a mente aberta para poder pesquisar outras coisas. E a gente começou uma amizade, né, via a mídia por isso. Até ele falou, pô, quando eu for para São Paulo, aí perto eu tenho família, aqui perto de onde a gente está, na Zona Leste, e aí ele veio, eu falei, meu, é agora, vamos pegar esse cara para juntar o útil ao agradável. Então foi assim, foi um troço meio punk, né, como a gente... Conexões. Como eu faço pesquisa relacionada a um monte de coisa, mas também eu tenho um grupo de aproximação com extraterrestre e tudo mais, que é papo de louco, esses caras viabilizam esses encontros. E eu, pelo que eu vi, foi um encontro que viabilizaram. Por isso que eu falo que ele é extraterrestre. Aproveitando aqui, né? Rafa, vamos falar do canal dele aqui, ó. O Fábio,
Ele tem um canal, coloca na tela aí, Rafa. Incrível História. Canal com quase, praticamente 38 mil inscritos. Então, por favor, galera, vamos se inscrever no canal do Fábio. Conteúdo riquíssimo, tá? Muito amplo, de Obrigado. diversos assuntos aí. E eu que ontem, quando eu soube que o Fábio ia estar aqui conosco aqui, eu peguei, fui procurar entender um pouco, ver como que era. E você tem muita coisa, meu. Tem bastante coisa ali no canal. E eu fiquei mais espantado aqui que tudo ele faz sozinho. Sozinho. Eu Não tenho, perguntado pra não ele. tenho nenhum editor, Não, nem você não nada. sabia, mas, pô, vocês entrem no canal dele lá, vocês vão conhecer, galera. Vocês vão ver o trabalho de edição, tudo isso daí. O Fábio faz isso, cuida do canal dele sozinho. E é um baita trabalho. A gente que tá aqui, a gente tá acompanhando, a gente sabe como que é a luta pra administrar isso. E muito rico o conteúdo. Muito rico o conteúdo. Olha aí, ó. Rafa tá colocando um pouquinho, um trechinho de um vídeo dele aí, ó. Ah, sim. Eu uso imagens diversas, né? Eu até nem ligo muito para a questão de monetização do canal, porque eu gosto disso, que a pessoa, quando ela assiste ao meu canal, o que eu tô falando, as imagens, elas transmitam muito bem aquilo que eu quero expressar. Porque até tem um amigo meu que ele fala um negócio que eu acho bem legal, que os símbolos, eles falam muito. O Wagner Souza, que é amigo meu também, e me introduziu também nesse mundo de estudar as mitologias. E ele fala que os símbolos possuem palavras que o olho que vê, não é o ouvido que escuta. Então, às vezes no meu canal você está assistindo e o vídeo que está passando está falando uma coisa e eu estou falando outra, mas as duas se complementam. Então, por isso que eu gosto de ilustrar bem, assim, sabe? Eu sou muito exigente nessa parte da ilustração Não. dos vídeos. Parabéns. Sensacional. Alto nível, né? Não. Tanto de conhecimento como de imagens. Assim. E quando eu digo assim, monetização, né? Porque tem muitas imagens, tem direito autoral, que às vezes eu pego um trechinho de um filme, falo, poxa, como que eu vou explicar isso aqui? Aí eu tô falando lá sobre os egípcios, mas não encontrei nada. Ah, mas eu assisti tal filme aqui e naquela parte ela tem um negócio que parece se relacionar muito. Aí eu falo, vou colocar. Se monetizar, monetizou. Se não monetizar, o importante é que o inscrito, ele, né, receba uma mensagem com qualidade. Não é pelo dinheiro. Não, não. É É prazeroso. isso, É por a amor satisfação que você tem Sim. de elaborar, de criar e de passar o seu conhecimento para outras pessoas. Isso Sim. que é mais rico ainda, mas sensacional. Agora, vou aproveitar que, como eu não vou ter muitas perguntas para fazer, né, Rafa? Vou pelo menos fazer essa aqui. Vamos começar pela origem da humanidade. Sim. É um tema que, se a gente for falar sobre a origem da humanidade do que é tradicional, a gente vai na Bíblia, não é? E isso é o que o consenso acadêmico, até o consenso acadêmico rejeita um pouco algumas coisas, mas quando a gente fala de comunidade, de pessoas, todo mundo entende assim, foi Deus que criou a humanidade, não é? Então a gente vai na Bíblia. No entanto, a gente tem algumas histórias paralelas, né? Que é isso que que dá aquela paixão de estudar, que quando você está no meio acadêmico, você estuda o tradicional. E você estudou aquilo, acabou. É quadrado, né? Algo bem quadrado. Mas aí você vai... Eu, como gosto de ficar cavando e procurando as coisas, aí a gente vai lá nos seres antigos chamados Anunnaki, nos devas indianos, não é? Então... A origem da humanidade, ela não é algo que possa ser explicado com facilidade. Então, eu no canal Incrível História, eu costumo linkar tudo isso. Bíblia, mitologia hindu, a mitologia mesopotâmica, os maias e, ultimamente, eu tenho falado também sobre os povos aborígenes australianos, que, na minha opinião, é muito enigmático, porque a tradição ancestral deles puxa muito para o passado, puxa muito. Isso, as tribos indígenas, os aborígenes, né? E as histórias que eles contam, eles batem o martelo, falam, não, isso aqui é em torno de 60 mil anos atrás, entendeu? Então, como eu estudo antropologia e dou muito valor às tribos indígenas, Brasil, qualquer lugar, então, eu particularmente, por mais que tenha um conhecimento acadêmico, porque geralmente a academia rejeita um pouco as tradições, né, indígenas. Já o antropólogo não. O antropólogo ele tem que ir numa tribo indígena, sentar, conversar com o pajé, obter informações. E o que isso faz? Faz a gente
acreditar mais em mitologia. Eu acredito muito em mitologia. No entanto, a gente tem que entender o que é mitologia. Mitologia é uma história, muitas vezes romantizadas, mas que existe sim um fundo de verdade. Pode ter algo mitológico, né, extraordinário dentro da história, A ilustração. mas a sua base é real. É o que eu acredito e é o que eu falo no canal Incrível História. Quando falam, você citou várias, e inclusive semana passada eu fiz um curso de africanês Uhum. muito rico, de conhecimento, muito básico, mas né, é muito interessante. Só que algo que eu tinha visto um tempo atrás é sobre a tribo Zulu, que dizem que são uma das tribos mais antigas, né? Você chegou a ver alguma coisa disso também? Relacionado à África, Sim. Não tem A como gente fala não... de Egito, tá falando de África. Sim, Mas eu tô falando de algo mais antigo ainda, né? Do sim. que as dinastias que. Na tribo Zulu tem os seres que são chamados de Chitauri. Chitauri, uns falam Chitauri, outros falam Chitauri. Que até tem uma entrevista muito antiga de um sacerdote Zulu, acho que foi o último, se eu não estou enganado, o Credo Mútua. Então ele cita muito da história ancestral dos Zulus, que também fala que são seres que vieram do céu para a terra e que foram tutores dos povos daquela região. Assim como na Mesopotâmia, tem os povos do céu que vieram para a terra, que são chamados de Anunnaki. Assim também como no Popol Vuh. No Popol Vuh também tem os seres, os dois irmãos gêmeos, que são tutores ali daquele povo e que também já começa a falar parecido com os Anunnaki, que é mudar o ser que já estava aqui na Terra geneticamente para se tornar um ser mais avançado. Entendeu? Então a gente já começa a falar um pouco de genética aí no meio. Que daí, se a gente fizer um link com a Bíblia e a gente estudar os termos originais, que a Bíblia ela é hebraico, aramaico, né? No Velho Testamento, as escrituras antigas, e o Novo Testamento já em grego, a maior parte. Algumas falas de Jesus Cristo em aramaico. Mas, quando você estuda os textos antigos da Bíblia, você também consegue ver esse traço de alteração genética. Por quê? Porque existe um termo no hebraico antigo que se chama Tselem, que ele é conhecido pelos estudiosos de hebraico como se fosse uma parte do DNA desses seres que vieram do céu para a terra e foi injetado, vamos dizer assim, bem simples, né? Foi colocado no ser humano e daí sim ele evoluiu, vamos dizer assim, evoluiu como uma espécie. Só um adendo aí na questão. Quando a gente fala DNA, a gente está falando de algo novo, científico. Sim. Esse termo não existia naquele tempo. Como Não. que vocês fizeram a ligação desse termo e visto na mitologia, como que foi feito isso? Para o termo que você citou. É que assim, a origem da palavra, ela é assim, o Tselem, o que ele significa? É uma parte do ser que foi retirada e colocada no humano. Então, quando você fala em dividir alguma coisa que tem no ser humano, a gente já pensa logo em DNA, porque o DNA, você pode quebrar o DNA. Hoje já tem várias experiências que você quebra uma parte do DNA para prevenir, por exemplo, alguma doença, né? Fazem um estudo, pega uma parte do seu DNA, quebra ali e faz algum estudo. Então, quando a gente vê esses termos antigos, a gente tende a entender. Isso é a primeira coisa que vem à cabeça, para quem estuda. Claro que se você não estuda hebraico, você vai falar assim, o que é Tselem? Você não vai nem imaginar o que é. Mas a origem da palavra significa isso. Retirar uma parte deste ser, né? Que no caso são esses seres que vieram, que está escrito lá, que vieram ao Jardim do Éden, e diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. No hebraico, imagem, o termo é Tselem. E quando você pega... O que é a imagem? Se eu vou pegar a sua imagem e vou pegar algo para mim. O seu cabelo é legal, eu vou cortar meu cabelo igual tá a sua imagem, entendeu? Então, estou extraindo algo de você para colocar em mim. É mais ou menos isso que fala ali no Gênesis, se a gente for na raiz, na origem do hebraico antigo. Então, estes seres pegaram algo deles e colocaram nos seres humanos, que a gente já pensa em genética, entendeu? É isso. Inclusive, há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre argila e barro
E tem você sabe que tem um dicionário, inclusive em português, numa biblioteca aqui, não sei se está em São Paulo, do aramaico para que ela é direto. E eu tinha visto que faz muito tempo isso, por isso que eu estou perguntando se você tem conhecimento disso. Que a ideia de argila na tradução, são duas coisas que me marcaram. Matéria viva. A tradução do aramaico é matéria viva, isso é muito interessante. E quando que ele saiu do paraíso, que ele colocou em 4 pontos, qual que é o termo que eles usam? Não é Elohim, talvez seja o termo que eles usam, que eles colocaram, que eles colocou para proteger o paraíso. É esse o termo que é usado? Sim. No tradicional são anjos, né? Colocaram um anjo para proteger a entrada do jardim, para que eles não pudessem acessar mais. O termo, qual que é o termo? Não é? É um outro termo. Eu sei que estava... Serafins. Né? Serafins, objeto metálico que voa. Sim. Então, já é um absurdo isso. Pô, pera um pouquinho. Tá lá, argila, matéria viva, pela tradução. E esse objeto metálico que voa. Quer dizer, tudo é o que eu costumo falar. Parece que a Bíblia é um conto extraterrestre. Né? Dadas as devidas proporções, lógico, quando você coloca a crença, tudo do povo, a gente começa a mencionar. Mas parece que tem algo de raiz lá no fundo. Isso é uma pergunta, e depois eu gostaria que você falasse, você se remeter ao Popol Vuh. O Popol Vuh fala, eu estava vendo outras mitologias, eles sempre falam de tribos inferiores, de eles descerem e depois trazerem uma nova... Eu queria que você desse uma... Mas antes eu gostaria que você falasse sobre esse negócio de matéria viva, porque a gente, como eu estou calçando, porque parece que é algo que, quando o pessoal vai escutar, vai falar, tá falando que todo mundo fala, os ETs vieram aqui e injetaram. Mas quando eu estou me referindo aos termos, é porque eu sei que você tem profundidade para falar sobre isso, por isso que eu perguntei do DNA, né? Sim. Não é um estudo assim, achei bonitinho. Tem uma lógica no estudo. As primeiras linhas do Gênesis falam que, no princípio, a terra era sem forma e vazia, isso no tradicional. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É isso que diz o texto em português, né? Mas quando você vai na raiz dessas palavras, a terra era sem forma e vazia. Se você for se aprofundar mais, é como se fosse assim, a terra estava em um estado de desolação profunda, como se tivesse acontecido uma catástrofe antes. Entendeu? É isso que o termo terra sem forma e vazia quer dizer. Não é que ela estava tranquila ali, entendeu? Como se estivesse pairando tranquilo. Não, é porque aconteceu uma tragédia muito grande. Tá. Entendeu? Aconteceu uma tragédia muito grande e esses Elohims vieram para retransformar essa terra. Reconstruir, podemos dizer? Isso. Ela já estava ali, mas o que dá a entender, o termo é Tohu Vabohu, no hebraico. Então, é uma terra que estava em um estado de catástrofe. Então, a gente entende que existia algo antes e que eles chegaram para reconstruir. Não poderia ser também o início, a formação como um planeta que está se formando e de repente eles terraplanarem como ideia que a gente tem que sair daqui? Por exemplo, para mim, Marte já destruiu, mas se fosse um planeta virgem, a gente deixar os elementos para que nossa vida poderia ir para lá. Talvez não poderia ser isso também? Eu não acredito que seja, mas existe um círculo acadêmico na teologia que acredita que sim. O círculo acadêmico tradicional fala que ali é o início, o princípio, a cosmologia, né? O princípio do cosmos, entendeu? Mas eu particularmente não acredito. Eu acredito que é um reset, vamos dizer assim. Tá reiniciando, entendeu? Por causa desse termo, Tohu Vabohu, que era uma terra que sofreu algum tipo de catástrofe. Isso. E estes seres desceram, e ali tem um termo que é usado que é o termo Ruá, que é sopro, vento e espírito, né? Nas Bíblias sempre vai estar espírito. Mas na realidade, espírito é muito genérico. Muito genérico. Porque o que quer dizer mesmo, aí a gente começa a cair nessa questão de extraterrestre. Não tem como. Não tem como. Porque quando você pensa em alguma coisa vindo do céu, né? Surgindo do céu que você não conhece, é um objeto alienígena. Sim. Extraterrestre. Então, diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o termo original, ele quer dizer um vento muito forte. Agora, vamos pegar um pouco antes ali do versículo que fala de uma terra devastada.
entendeu? Que pairava sobre a face das águas. Para a academia, entendeu? Para quem estuda a terraformação, a gente entende que para acontecer uma terraformação, você tem que separar a água e deixar em terra seca. Agora, um objeto que vem do céu para uma terra devastada que está pairando sobre as faces das águas que joga vento, o que você imagina? Que esse objeto vem e empurra as águas. E é exatamente isso que o versículo fala. Que separou a água da terra, entendeu? E começou a transformar aquilo. Então, entende-se como criação do zero, mas na realidade não. Você não consegue entender que é um trabalho de operar e reconstruir? Agora sim, né? Entendeu? Agora sim. Interessante. Eu acho que nesse dia na escola eu não fui. Eles não falam sobre isso. Não, Mas é interessante você tá tratando disso, porque quando você pega as tradições, a gente, quando fala de filosofia, pelo menos para os filósofos, eles não gostam que mistura, porque a gente deixou esse termo generalizado. Filosofia de vida, uma filosofia é algo que vem da Grécia, e é um estudo ali muito bem montado naquela parte. Então, eu uso o termo sabedoria, quando eu falo de outras civilizações. Sim. Quando você vai, por exemplo, não sei se você já leu partes do Bhagavad Gita, hindu, Tao Te Ching, ou outra parte também chinês, quando eles falam disso, a noção que dava até agora, eu tinha a mesma noção de criação, parecia que era a criação do universo. Inclusive o Bhagavad Gita, quando ele fala dos yugas, dos caras, ele está dando uma menção a isso. Você tá falando algo que veio depois, que já estava construído, é interessante. Quando eu pegar para ler, eu vou ler diferente, porque a noção que eu não tinha essa noção, interessante. Mas se você pegou até o nome que eles usam, por exemplo, no Bhagavad Gita, eu acho fantástico. O termo que eles usam para Deus, criação, é imanifesto. O imanifesto é muito interessante, que é algo que está por trás, gera estrutura. Né? Quando a gente fala de alma, espírito também é algo, alma, que a gente vê no carro, é estrutura, certo? O termo parece que vem também desse de estrutura. Agora, eu vejo que os outros, eu acabo, como eu gosto muito da parte de astronomia, eu vejo muitos elementos da astronomia ali de início do universo. Tá? Não que eu acredite em Big Bang, é outra história. Mas essas outras mitologias, você conseguiu ver isso que você está falando agora? Porque eu via como algo mais generalizado, como início do universo. Eu não acredito que o universo teve início, mas parece que é algo que se consegue pensar que dali começou a vir. Eu citei o Bhagavad Gita porque eu vejo isso. Você pegou outras sabedorias que falam sobre isso, você conseguiu juntar, e essa parte que é do princípio, falando do início do universo, primeira vez que eu estou vendo alguém falar dessa diferença com relação à Gênesis. Como que você vê isso? Entendo. Então, quando a gente estuda as mitologias, lado a lado, a gente consegue ver muitas características parecidas. Se a gente for numa tribo antiga, que tem um ser que é chamado de Osanabuá, e outros chamam de Osanobuá, e varia um pouco, né, mas é a mesma coisa. Essa tribo africana, né, que é mais ali da parte do África Austral, se não me falha a memória, eles falam também de algo muito parecido com a Bíblia, que este ser, chamado Osanabuá, desceu dos céus e desempenhou um papel para os seus filhos de reformar a terra que eles estavam visitando. Entendeu? Então ele desce dos céus, fala que ele desce dos céus em uma corrente, né? E fala que Osanabuá paira sobre as águas também. Muito parecido com o Gênesis. E eles não tinham ligação. Na realidade, não, essa história é mais antiga, o consenso é que essa história é um pouco mais antiga do que a própria Gênesis, né, do hebraico, né, de quem estuda a origem dos hebreus ali e tal. Mais antigo, em torno, acho que de 400, 500 anos de antecedência. E fala praticamente a mesma coisa, que Osanabuá desce, paira sobre as águas, entendeu? E eles têm que fazer esse trabalho de terraformação, porque a Terra também está num estado de desastre. Se você for pro mais recente, Popol Vuh, também fala algo parecido. Os dois irmãos gêmeos, que agora eu esqueci o nome, eles estão flutuando em cima da Terra, né? E estão conversando a respeito do que eles vão fazer naquela região.
Entendeu? Então é Que muito... Só um pouco, já é posterior. É Porque, posterior. porque no, assim, só pra, no Popol Vuh, primeiro eram os pais deles, Sim. que desceram ao submundo e tomaram uma devassa dos deuses do submundo. Aí os dois Isso. irmãos gêmeos apareceram, não é isso? Isso. Então já teve algo anterior deles também. Aí depois que eles foram pro submundo Sim. e acabaram criando a raça, não é? Então, é por isso que eu falo que essas mitologias que é tradicionalmente tratado como cosmologia, eu não acredito que seja cosmologia. Eu acho que se houve um princípio do cosmos, foi muito antes. Muito antes. Certo. Entendeu? E isso já é, quando você falou sobre o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita, eu acredito que seja anterior também. Parece que sim, né? Que ele vem. Falam que na realidade era uma linguagem falada que era passada de boca a boca, por isso que tem os mantras, eles cantavam porque não tinham a linguagem escrita. Sim. Aí depois daquilo, eles falam que tem principalmente os Vedas, né? Falam que tem de 2.500 anos, mas eu acredito, você deve acreditar que isso é muito anterior também, né? Eu acredito que seja mais antigo, porque é uma tradição diferente. Os hindus, eles têm um lado muito mais espiritual. Você consegue enxergar nos hindus muito mais espiritualidade do que muitas outras religiões, com respeito às outras religiões, claro, né? Isso é a minha visão. Eu tenho amigos evangélicos, judeus, né? Tenho um amigo que é teólogo, a gente conversa numa boa, né? Respeitando todos. Mas no meu olhar particular, eu consigo enxergar muito mais espiritualidade, essa parte do etéreo, assim, sabe? Muito mais profundo nos hindus do que, por exemplo, no cristianismo. Eu vejo muito mais profundidade, porque eles, realmente, quando você olha lá os sacerdotes hindus, você vê que eles estão realmente conectados, eles nem têm muito desejos materiais, né? Você vê que eles se desligam totalmente disso, né? Já nas tradições judaicas, não. Nas tradições judaicas até tem estudos referentes à prosperidade, entendeu? Tudo isso já é muito diferente. Então, por isso que eu acredito, particularmente, que os hindus são mais antigos. Por causa disso, porque eles, quando você pensa em algo espiritual, parece que está mais próximo do início, que era algo imaterial, que era algo que não era palpável, entendeu? Então, por isso que eu já acredito que é mais antigo. Quando a gente vai ali para, por exemplo, o consenso acadêmico diz que, provavelmente, tudo começou na Mesopotâmia, não é? A origem, né, as primeiras civilizações, não de criação, mas de povos que se organizaram e criaram estruturas, moravam em suas de 4 casas. mil anos antes de Cristo, né? Mais ou menos. Mesopotâmia, você tá falando dos mais, sumérios, né? pouco mais, né? Um pouquinho mais, né? 4 mil e poucos a 5 mil, vamos Certo. colocar assim, mais ou menos isso, porque a gente também não sabe exatamente. Mas existe já estudos, né, relacionados às civilizações do Vale do Indo, Muito mais antigo. que podem ser mais antigas. Só que aí entra a polêmica. Por quê? Porque assim, os povos da Mesopotâmia provavelmente foram povos que migraram daquela região em alguma época por causa de guerras e devastações. Provavelmente migraram ali para a região do Egito também. Tem documentos, né, no Egito da época de Akhenaton, né, desse faraó do Egito, que existiam relações econômicas entre Mesopotâmia e Egito. Então eles tinham sim, a gente já sabe que eles tinham relações. E o que acontece? A gente também sabe que existiam relações de compra e venda entre os povos do Vale do Indo com os mesopotâmios. Nossa, Entendeu? interessante isso. Que provavelmente, porque não tem um mapa aqui, mas se a gente ver, tem o Vale do Indo, né? E tem um mar que se você subir ali, você chega até ali mais ou menos onde é o Iraque, aquela região da Mesopotâmia mesmo. Então, já existem estudos que podem provar, né? A gente não vai bater o martelo, porque para o consenso acadêmico ainda não. Mas já está começando a ser estudado, sim, que antes mesmo dos mesopotâmios ter a sua ligação com o Egito, eles já tinham ligação com os povos hindus. Então a gente já começa a enxergar que os hindus podem ser mais antigos que os egípcios. Que os mesopotâmios talvez não, porque eles tiveram relações econômicas. E eu estou falando de quem? De uma civilização chamada Harappa, que é uma civilização que estava ali no Vale do Indo, que
Ó, os mesopotâmios, a gente chuta 5.000 anos antes de Cristo. Os arapianos, talvez 7.000 anos. E isso em estudos de cientistas de lá, entendeu? De cientistas que estão ali, que são indianos, entendeu? Então eles vão defender, claro, né, a origem deles. Anterior. Só que, assim, aí a gente entra num tema polêmico. Por quê? Porque quando a gente fala sobre civilizações antigas, sítios arqueológicos que a gente vai visitar, isso tudo gera muito dinheiro. Então, se você vê aonde que o povo mais vai, quando você vai querer fazer uma viagem para ir descobrir as suas origens, os povos antigos, você vai no Egito, Israel, que são os dois mais visitados, assim. Sem dúvida, Egito e Israel. Tem uma amiga minha que tem agência de viagens, ela leva as pessoas toda semana para Egito e Israel. Toda semana. Mas para a Índia não, para a Índia é menos. Talvez os povos de lá, né, mas da Ásia possam visitar ali porque está mais perto. Mas aqui para mim, pra gente não. Então assim, você pensa se a gente bate o martelo e fala, não, realmente o povo de Arapa é mais antigo. Inclusive tem um estudo não sei se você viu, inclusive foi na Discovery, né? Eu acabei vendo, depois eu fui procurar. O Graham Cock fez que é para quem não sabe, um jornalista que faz essas pesquisas, né? Sim. Ele fez um estudo ali do Vale do Indo, inclusive ele achou debaixo da água, que ele fala que é do tamanho de Manhattan. Ele tentou mergulhar e viu uma cidade inteira ali perto da onde está a Índia, ali para o mar. É uma cidade do tamanho de Manhattan. Do Arca, eu não lembro qual que é o nome. Eles conseguiram fazer por satélite e viram que a cidade tá lá é grande pra caramba. Só que não permitiram que eles mergulhassem. Ele tentou mergulhar, depois não permitiram mais. Sempre assim, né? Porque não tem alguma coisa, parece que os caras se seguram para permitir. E ele fez uma relação dos Vedas, quando ele fala que quando as águas, eles colocam em analogia, como se tivesse um ser, que seria não ser na realidade uma criatura, que seria um animal em guerra com outro, eles avançando e tomando. Ele está fazendo menção, na realidade, ao dilúvio, né? E porque se está ali debaixo da água, é 10.000 anos. De 8 a 10.000 anos, né? Sim. Então ele faz essa menção. Por isso que ele fala que deve ser algo pré-diluviano. A gente está falando aí de 5.000, mas acho que depois que as águas tomaram, que eu acredito que tenha, que não foi no planeta inteiro, mas regionalizado, o dilúvio aconteceu em várias partes. Inclusive, existem estudos dessa subida da água, né? Que partes inteiras costeiras foram tomadas pela água, mais ou menos nesse tempo. Inclusive, a gente remonta também a parte do Egito, falando da esfinge, a erosão que tem por água. Mesmo que o Zahi Hawass, que era o diretor-chefe do Platô de Gizé, ele não aceita, ele fala que aquilo é por vento, mas eu acho que você concorda também que, não sei se você chegou a ver, o que tem ali na esfinge é erosão por chuva torrencial. A gente está falando de 10.000 anos antes de Cristo. Quem bateu o martelo nessa hipótese foi o Robert Schoch. Ele que foi lá, pesquisou, estudou e datou, na realidade, a esfinge até 13.000 anos. Até 13. Entre 10 e 13, vamos colocar assim, Robert Schoch, né? E é um acadêmico, né? Estudado, entendeu? Não é qualquer um. Então, claro, existe uma resistência e eu entendo até por quê. Sabe por quê? Porque agora, você imagina se a gente fosse começar a mudar tudo e reescrever os livros de história, o trabalho que não ia dar, reformular todas as coisas. Mas é um trabalho danado. Então, assim, esse serviço que a gente faz, de fazer esses vídeos, de cavar essas origens mais antigas, eu acho muito válido. Não acredito que vai ser colocado dentro da academia, jamais. Eu acho que não. Jamais? Não, acho que não, é difícil. Mas quando começa a aparecer tudo isso, que não tem como você negar uma erosão por água. Uma coisa ou outra pode ser adicionado, tido uma relevância, mas eu acho que assim, é difícil. É difícil porque a gente está estudando coisas de 5.000 anos atrás que já bateram o martelo, então a gente tem que vir reconstruindo muita coisa. E tem que quebrar um monte de teoria de um monte de cara que já está ganhando dinheiro fazendo pesquisa, ensinando. Você conhece o John Anthony West, que é um egiptólogo, morreu há pouco tempo? Sim. Também faz parte desse grupo. Sim. Ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, parece que os egiptólogos, eles conhecem mais do Egito Antigo do que os próprios egípcios antigos. Sim. Então isso é um problema para falar disso, porque tudo que eu vejo no seu canal, tudo que a gente pensa, a gente vê que a coisa é remontada muito antes dessas datas. Só que existe um limite que essa parte eles seguram e a gente perde muito com isso, né? Por isso que eu entrei na antropologia. Por quê? Porque
existe um relato de 2 antropólogos, eu não lembro o nome deles, me desculpa eu não lembrar o nome, mas eles foram fazer uma experiência de campo com os povos ali do Mali, na África. Eles ficaram, eu não sei quantos anos que foi, só que foi bastante tempo, eles ficaram lá com os povos do Mali. Agora eu esqueci o nome, mas já eu lembro. Uma tribo africana do Mali. É muito nome, O disco cara. rígido dele tá pegando. É muito nome. E Tudo bem, acabo gente. esquecendo. Tribo Dogon do Mali, você viu, já viu. Wi-Fi não local. Então, a tribo Dogon do Mali, esses 2 antropólogos ficaram lá, foi um homem e uma mulher, ficaram lá estudando e conversando, acho que foi uns 20 anos. Eu acho que foi. Porque é assim, quando você vira antropólogo, você tem que sentar com o chefe da tribo, conversar e ter que ver se ele vai ganhar, se vai ganhar a confiança dele. Porque eles têm algumas tradições orais que eles transmitem só pro povo deles, entendeu? Que é passado de geração em geração. Então o antropólogo vai, começa a aprender a língua, aí até você aprender a língua deles, falar mais ou menos o dialeto deles, já vai demorar aqui. Vamos supor que eu seja um cara super inteligente e aprenda com 2 anos. Entendeu? Então a gente já tem um tempo de campo aqui que a gente vai ter que estar trabalhando. Então esses 2 antropólogos, eles foram na tribo Dogon do Mali e ficaram fazendo essa experiência. Até que o sacerdote xamã da tribo Dogon, o cara ganhou a confiança do sacerdote. E eles começaram a falar de coisas que só é falado entre a tribo deles. E o que eles falaram? Eles falaram que quem ensinou eles isso que a gente vive hoje, que é viver como civilização, claro que eles vivem com uma vida bem mais simples, não é nada muito avançado, a gente tem celular, tem tudo, eles não. O negócio é caça, pesca, mas eles dizem que quem foram os tutores deles foram seres que vieram de Sírios, da estrela Sírios, da constelação de Sírios, vamos dizer Só assim. uma coisa, linguagem falada, eles falam, não tem nada escrito sobre isso, eles falam... Isso como é que eles tradição oral. conseguiram, tradição oral, como eles conseguiram saber que é Sirius? Porque a astronomia aqui fala que eles têm conhecimento astronômico para falar isso? Como que foi isso? Então, eles têm conhecimento astronômico. Se você for na tribo Dogon do Mali, você vai encontrar um conhecimento astronômico avançado. Porque é até interessante falar disso, porque a estrela Sirius B, pela ciência moderna, ela foi descoberta muito recentemente. Não era descoberta. E a tribo Dogon do Mali já sabia muito antes da ciência tradicional, sabia que ele estava lá. Eles só chamavam ela com outro nome. Mas se você for procurar nos livros desses antropólogos, eu queria lembrar o nome deles para o pessoal poder pesquisar, mas tem um vídeo no meu canal que é só você escrever tribo Dogon do Mali que você vai ver todo esse relato. Eu explico com detalhes assim, porque agora acaba esquecendo. Mas eles desenham, né? E eles desenham certinho, assim. Hoje a gente tem já mapeado tudo, o posicionamento das estrelas, da constelação de Sírios. E eles chamavam o Sirius B de Poutulo. Entendeu? E isso tá mapeado e Desenhadinho. reconheceram isso fazendo o espelhamento Isso, do que a gente sabe hoje. É. E bateu que é Sirius. É isso. Exatamente, e recentemente. Caramba. Eles já sabiam, esses antropólogos entrevistaram eles, aí quando a ciência falou, não, a Sirius B tá aqui. Quando foram espelhar isso, realmente era. Agora, como que a tribo Dogon do Mali, muito antes da ciência moderna que a gente tem, descobriu isso? E eles falam. Por isso que eu gosto da antropologia, porque a antropologia respeita essas tradições. Entendeu? Eles sentam com o sacerdote, conversam e buscam saber qual é a história deles, de criação desses seres que vieram criar eles, entendeu? Ô, Fábio, para não fugir muito, já que passou um pouquinho, eu queria voltar só alguns minutinhos atrás. Tranquilo. Quando ele estava falando de Egito, sobre as histórias das construções das pirâmides. Uhum. O que você tem a dizer primeiro disso? E falando sobre o que o Marcos disse aqui, sobre as descobertas da cidade no fundo das águas lá, existem várias possíveis descobertas que talvez nunca serão reveladas para não mudar a história que nós sabemos até aqui? Certo. O Egito é o que a gente tem, campo arqueológico para visitar dessas estruturas antigas, que está aberto, né? Você pode comprar uma passagem, ir lá e visitar, e você vai ver.
Eu ainda não fui. Eu ganhei uma viagem pro Egito e na época eu tava sem passaporte e não pude ir, você vê, né? E agora eu tô. Nem viagem pra Praia Grande eu ganho ultimamente, mano. Uma amiga minha, né, que tem agência de viagens, ela falou: "Não, vamos, você tá com o passaporte pronto?" Ele falou: "Não tá pronto." Entendeu? Aí perdi a viagem. Tô falando, vamos deixar pra próxima. Agora a gente tá organizando certinho que a gente quer ir com mais pessoas. Pra fazer um estudo. Isso, realmente. E visitar com calma também, lá, não ir com pressa. Então, assim, o Egito é um sítio arqueológico que você pode ver, e você vê rochas enormes. De 5 a, vamos supor, mais leve, e a 12 toneladas, pedras bem pesadas. Quando você pensa isso, hoje não existe guindaste para erguer aquelas pedras. Hoje, né? Com a nossa tecnologia. Teria que juntar, sei lá, vários guindastes ali. Mas agora você imagina aquele povo que supostamente não tinha tecnologia. Como que eles iam, eu até brinco, como que eles iam pegar aquelas pedras e empilhar aquelas pedras lá? Eu costumo dizer assim, que o RH da época lá devia dar um trabalho danado, porque Não. o que era de pedido de demissão... E a engenharia ninguém também, né? É. E a engenharia também. Sim, exatamente. A ver que era terceirizada. É. Entendeu? Então, quando se fala de Egito, dessas cidades megalíticas antigas, o que a gente tem, assim, palpável é o Egito. No entanto, tem algumas cidades submersas. Vamos dizer aqui o Golfo de Cambai na Índia, que você estava comentando, né? Sobre Graham Hancock e tal. No Golfo de Cambai na Índia, já foi visitado, já foi mergulhado, e a gente sabe que tem vestígios de cidades megalíticas com rochas extremamente pesadas também. E quando a gente fala sobre cidades que estão abaixo das águas, a gente já pensa que é algo pré-diluviano. Por quê? Porque ela foi coberta num cataclismo que houve. Aí a gente chega no período Younger Dryas. O que acontece no período Younger Dryas? A gente sabe que pode, né, ter acontecido de asteroides ter caído ali na calota polar norte-americana, primeiramente, ter batido naquelas calotas e o calor foi tanto que derreteu as geleiras e subiu o nível do mar. E essas cidades ficaram submersas. Mas é só para lembrar, esse episódio que falam da caída, a gente estava na era glacial. Isso. Então forçou a saída da era glacial para a era interglacial, que a gente já se encontra agora há 10 mil anos, que aliás já estamos batendo na trave para voltar à era glacial. Mas os últimos estudos, por causa da ação do homem, a coisa vai continuar no calor quente, a gente já continua, senão já era para a gente estar entrando na era do gelo de novo. E só um detalhe, o que ele está falando, para complementar. Desculpa. Quando esse asteroide caiu, então a Terra era mais gelada. A gente está falando de 10 mil anos, né? Mais ou menos. Entre 11.600, acho que 12.800 anos atrás. Atrás, né? Não antes disso. Então, assim, mas Graham Hancock, você comentou sobre Graham Hancock, ele tem a hipótese do quê? Que aconteceu isso, né? Há 12.800 anos atrás, que é o que a gente chama de período Younger Dryas, e essas cidades foram submersas. Mas quando você pensa assim, você fala, mas se a Terra ela estava coberta por gelo, então, uma época antes ela não devia estar. Porque como que eles iam construir essas cidades? Entendeu? Eles construíram elas em cima do gelo? Não. Ferrou, tá muito mais antigo. Entendeu? Então, possivelmente, vamos cair no ramo da hipótese, possivelmente, é com certeza mais antigo. E essa cidade de Dwarka, na Índia, Dwarka não, perdão, no Golfo de Cambai, né? Eu não me lembro o nome da cidade, não sei se é Dwarka, mas é no Golfo de Cambai, na costa da Índia. A gente tem uma noção que ela foi submersa nesse período pós-Younger Dryas. Porque Graham Hancock diz o quê? Que possivelmente aconteceu isso há 12 mil anos atrás, só que há 11.600 anos atrás pode ter tido outra queda de vestígios desses mesmos asteroides na Terra. Só que dessa vez eles não caíram no gelo, eles caíram direto no mar. E é uma hipótese, é claro. Entendeu? E foi aí que essas cidades continuaram submersas, né? E tem-se a noção de que são cidades que estão lá pelo menos há 9 mil anos atrás. Entendeu? Agora, se a gente parar e raciocinar, hoje a gente constrói um prédio muito rápido, né? Mas se aquele povo realmente tinha uma tecnologia, porque são estruturas extremamente difíceis de construir,
Ninguém conseguiu replicar. As pirâmides do Egito ninguém conseguiu replicar ainda. Tentaram, né? Foi uma Tentaram. empresa japonesa Mas não dá. bem menor e não conseguiu. Sim. Só para as pessoas saberem. Né? Agora, quanto tempo será que eles precisaram para construir essas cidades megalíticas, que não são cidades pequenas, entendeu? Então, isso leva tempo. Então, a gente tem que pensar que ela foi submersa há 9.000 anos, mas quanto tempo antes eles começaram a construir isso? E só uma coisa interessante só para colocar. Estudando geologia, essa parte da era glacial, o período médio são 100 mil anos Uhum. de intervalo de era de gelo. Você tem noção disso? Se a gente está falando que existiu uma civilização anterior, pré-diluviana, anterior ao dilúvio, que a gente está falando de 2.000 anos, ela viveu a maior parte no gelo. Isso é muito interessante, né? Porque como que eles veem essas medidas? Se eu tivesse, você me corrige também. Porque o meu nível de pesquisa. Eles conseguem ver as marcas no solo, o estudo sobre as rochas, e você consegue ver um monte de coisa, inclusive até... Estradas que eles usavam para mas essa parte de geologia eles conseguem ver na rocha, quando quebra a passagem do tempo, eles conseguem ver por ali mais ou menos a época que estava e o que estava acontecendo, até como que estava a atmosfera, nível, um monte de coisa. E se tem noção que essa era glacial, ela durou bastante tempo. E eu acredito, pelas pesquisas que eu faço, eu acredito que existia uma civilização anterior a isso, e estava no gelo, pelo jeito, né? Quando a gente começa a falar de antes, você pediu para voltar um pouco, né? Então, assim, quando a gente estuda os aborígenes australianos, vou voltar um pouco mais. Quando a humanidade, entre aspas, não sabia nem pescar, nem criar uma fazenda, criar gado. Começo de tudo. Entendeu? As origens ancestrais dos aborígenes australianos, em suas tradições que eles transmitem de pai para filho, entendeu? De geração em geração, diz que eles foram ensinados por esses povos que vieram de fora em torno de 60 mil anos. Tá? Entendeu? Mas isso em um primórdio. Vamos dizer lá que a gente está pensando no Homo erectus, no primata, numa pessoa já mais arcaica, certo? No entanto... Só uma coisa, quando se fala do não arcaico, a gente está falando do sapiens sapiens 40 mil? 40 mil anos, né? Você está falando de 60 mil, então é mais arcaico, certo? Mais arcaico, mais para trás ainda. Tem o Homo habilis, né? Entendeu? Que é mais antigo, possivelmente mais antigo, que daí foi evoluindo. Então, assim, eles dizem que naquela época, os sacerdotes, a história entre eles, né? Isso eu estou falando de história oral, nada acadêmico, nada científico, é o que a história que os antropólogos sentam, a mesma história que eu contei do povo da tribo Dogon do Mali. Eles sentam lá, conversam, extraem as histórias deles, quando eles conseguem a confiança do xamã da tribo ou do sacerdote da tribo. Eles dizem que, pelo menos há 60 mil anos, eles estavam ainda aprendendo algumas coisas que esses seres que vieram de fora ensinaram eles. No entanto, recentemente foi encontrado um sítio arqueológico na Austrália, eu não me lembro bem onde mas se você pesquisar, foi descoberto vestígio de aquicultura, né, que é a criação de peixes e tal, com datação de pelo menos 120 mil anos atrás. Então, é um vestígio de que nessa época eles já estavam começando a evoluir como civilização, como pessoas que criam uma espécie de animal para poder se sustentar, entendeu? Então não era o nome disso. Não. Não era o nome. Porque a ciência hoje acredita que até 10 mil anos eram nômades. Sim. Você tem noção da diferença? É absurdo. Você está falando que é um tempo de 120 mil que já tinha sociedade estruturada. Sim. Né? Você vai ser... Mesmo que simples. Vocês vão te tirar da faculdade que você está fazendo. Pois vão te mandar embora. Mas eu já andei falando lá, eu falo Cuidado. No grupo com o pessoal lá, a gente anda conversando, mas dentro da antropologia é um pouco mais tranquilo, mas claro. Mesmo assim, é algo que... Eu tô brincando. Né? Eu estudo fora, né, do consenso acadêmico, entendeu? Eu gosto muito, tem muitos amigos que estão na academia e não concordam, claro. E gera o conflito, é natural. Gera, mas eu me dou a liberdade para pesquisar, isso é coisa minha. E é por isso que você está aqui. É do que eu gosto mais de falar, entendeu? Porque, como eu disse lá no começo, minha mãe contava essas histórias e eu comecei a criar esse negócio de começar a cavar e tentar encontrar. Entre aspas, vamos dizer assim, é bobeira você fazer isso? É para uma satisfação minha. Quem me segue lá no Incrível História sabe. Eu não tenho pretensão nenhuma de bater o martelo em alguma coisa, entendeu?
a gente tá num grupo que a gente gosta de pesquisar e tem muita gente que gosta, entendeu? Então, nada melhor do que ter um canal para poder compartilhar isso. Eles até comentam, o pessoal comenta lá, às vezes faz alguns comentários muito relevantes de coisas que eu nem imaginava. Então, a gente tem uma comunidade que tem essa essência arqueológica, entendeu? De ir, buscar e cavar. Porque o que o arqueólogo faz? Ele tem que ir cavando. Ele cava uma parte, não tem nada. Aí ele começa a achar o vestígio de alguma coisa mais antiga. Aí eles falam, o governo será que vai dar dinheiro pra gente continuar cavando aqui? Entendeu? E daí, e se pode ou não, entendeu? Então a gente vai cavando. Então, na parte do intelecto, a gente tem liberdade de cavar até onde a gente quiser, até onde a gente é possível. Então é isso que eu faço. Então por quê? Quando fala de 120 mil anos, é algo totalmente fora do consenso acadêmico. Mas eu me dou liberdade de pesquisar e puxar, entendeu? E tentar fazer links entre essas descobertas. Você acha que a história que nós temos o conhecimento e daqui a 10 anos ela possa mudar? Cara, eu acredito que 10, 15, parece 20 que tá anos que mudando, sim, mas não na história oficial em si. Mas as pessoas estão mudando o que elas acreditam como origem da humanidade, a idade das primeiras civilizações. As pessoas, não a academia. A academia não. A academia eu acredito que não. Mas como as pessoas morrem, vão nascendo pessoas mais novas, com a mente aberta, quem sabe, né? Só que é o seguinte, as pessoas morrem, vem as pessoas novas, elas vão acreditando no quê? Vai pegando o que a academia acaba ensinando e a pessoa fica estruturada nisso. Não tem muito jeito, né? É o correto. Eu tô jogando muito na academia, mas claro, né? Eu não quero, assim, que fique isso como negativo, né? Porque na academia a gente aprende coisas boas, assim, você aprende as técnicas de como pesquisar, não ter os vícios que a gente, quando pesquisa por conta, faz. Às vezes você aprende uma coisa errada e você continua com aquele pensamento errado, você descobre uma coisa e vai ver que não tem nada a ver, entendeu? Então a academia é importante para isso, para te ensinar como fazer pesquisa, entendeu? Como deletar coisas que não tem nada a ver. Só que assim, como é o que eu falei lá no começo, como já tem algo muito bem estruturado, eu acho muito difícil de mudar, sabe? Como ele falou de tecnologia, que é algo que eu estudo também, que é bem interessante, quando você fala da pirâmide. Existem relações na Grande Pirâmide que são absurdas, assim. As pessoas não falam, não divulgam porque não tem explicação, então é melhor ficar quieto, né? Não precisa falar de números, você encontra algumas coisas até fáceis. A gente não precisa nem se reportar a Grande Pirâmide, porque a Grande Pirâmide, eu falo que é absurdo o que tem ali, tá? Até as condições que tem internas, feito num deserto, já era para a coisa ter se mexido. Então, assim, é uma tecnologia. Super avançada. Que costumam falar o seguinte, tá falando só porque isso o ser humano não é capaz. O ser humano até que é capaz, mas não com aqueles instrumentos que eles acharam ali que os caras mexiam, né? Não era isso, enfim. Nem precisa falar da Grande Pirâmide. Existem totem até em outros locais ali que eu tinha falado até no podcast, o jeito que ele foi impresso, que ele foi feito em baixo relevo, é perfeito. Sim. Você só consegue aquilo com computador. Eu estou falando de totens que tem lá 12, 13 metros, mais que isso, 15 metros de altura, e você tem nos relevos dele inscrições. De um lado e do outro, perfeito. Como que você vai fazer na mão isso? E raso. Muito E outra, a profundidade do baixo relevo, milimétrico de um para outro, cara. Como que você vai conseguir na mão, né? Então tem coisas ali que eu acredito que venha de humanos anteriores. E o pessoal fala muito em extraterrestre porque é algo que realmente parece que tem isso. Eu acredito que tenha, mas não anterior ao dilúvio. Eu acho que ainda eram humanos que se autodestruíram. Mas você vê ali, e a academia, nem só isso, os pesquisadores, eles veem isso e não falam, ignoram, ou fica naquilo assim, a coisa tá lá, é absurdo, você pode ver e falar assim, não, foram alguma técnica que a gente desconhece, só que essa técnica, hoje a gente só consegue por computador, o ser humano não é diferente do que é hoje, do que que eles acreditam que tem 2.500, 3.000 anos, né? Não é isso, você vê isso O lá, primeiro tem coisa... faraó 3.100 anos antes de Cristo. Então parece que os próprios egípcios tinham, porque você vê inscrições, falando agora do Egito,
dos caras que são altos, grandes, perto dos caras. Inclusive, uma você deve saber qual que é Dendera, que tem, parece um bulbo de luz elétrica, que eles representam o que seria que passa. É uma serpente. Né? Inclusive, essa representação de serpente saindo, a gente vê em várias mitologias, parece que é uma emanação de algum tipo de energia. Eles falam que é elétrica. Ali, e tá dentro dos templos. E você vê que os caras que estão. Tem caras altos e os outros menores, e não são crianças. Você vê que são, pela vestimenta, são adultos, só que muito menores. Como que você acha que chegou aquela representação ali no Egito? Para ficar tão evidente eles terem colocado aquilo, porque parece que alguém estava assistindo e escreveu aquilo. Você sabe do que eu estou me referindo, né? Sim, sim. Qual a explicação que você tem para isso? A gente acredita que sim, existiram seres muito maiores, né? O ser humano normal, para ficar alto, 2,20 metros de altura, na sua maioria, os que são bem altos, né? E se passa disso, a gente vê jogadores de basquete mais altos, né? Mas acredita-se que sim, até a gente tem que aí escavar um negócio que eu quero tocar no assunto, que é até bem polêmico, que é essa questão de esses esqueletos não serem achados, né? Esqueletos de seres mais altos, né? Mas já foram achados sim. No entanto, aí eu já chego lá, nesse ponto. Então, eu acredito que sim, existiram gigantes, e você tem várias tradições que falam. A Bíblia fala, né? O povo Dogon do Mali fala que esses seres que vieram orientar eles para eles se expandirem como civilização, falam que eram seres mais altos, e tantos outros. No Egito, que você está falando que a gente vê, não é só ali em Dendera, mas em várias outras esculturas. Na Mesopotâmia também tem seres pequenininhos e um que está sentado no trono, acho que é Shamash, que é enorme, e a gente consegue relacionar isso como tá seres enormes. Mesmo sentado, ele tá maior que o cara que tá de pé. Exatamente. Inclusive, ele tá com um chifre só. Isso é interessante. Depois eu queria que você falasse sobre isso. Tem com tipo, 2 chifres e um com um chifre só. Sim. Então, assim, a gente tem essa noção através... Por isso que é bom quando a gente estuda essas coisas antigas, a gente prestar atenção se a gente tiver na escrita, né, o que é falado, as representações pictóricas, entendeu? E também o que não é escrito, que é a tradição oral, entendeu? Então, eu costumo me basear nessas 3 coisas. Então, a gente chega no ponto seguinte: o relato não oral fala que existiam seres maiores. Se a gente for para a Bíblia, está escrito que existiam seres gigantes. E se a gente vai para pictografia, que é o que a gente vê nas pedras, também existia, entendeu? Então a gente tem, assim, vamos dizer, bastante evidência que realmente existiam. Agora, aonde que estão os esqueletos desses seres? Entendeu? Aí a gente começa a entrar no submundo, né, desse campo. E é um ponto que eu critico bastante, assim, por quê? Porque existem evidências que já foi encontrado. No entanto, existem algumas instituições que não liberam acesso a esse tipo de coisa, deve estar escondido. Por que você acha? Cara, eu acho que porque se isso cair em mãos, entre as mãos erradas, se você tiver um osso de um gigante, você levar num laboratório, extrair um DNA, entendeu? Quando a gente fala sobre esses seres, a gente fala sobre seres extraterrestres, entendeu? Seres que não são humanos, são seres que vêm de outro lugar. As tradições falam isso, entendeu? Agora, imagina eu ter acesso a isso livremente, entendeu? E poder acessar, poder fazer um teste de DNA e falar assim, não, realmente existe um ser extraterrestre. Quem vai deixar? Não pode, entendeu? As instituições não vão liberar isso, claro. E fora que quebra muita linha de pesquisa que está sendo paga. Se vem isso à tona, eles vai ter que mudar os livros, vai ter que mudar muita coisa. Vai mudar, então os caras perdem grana. Isso é um dos principais problemas também. Isso é complicado. Eu até nem gosto muito de tocar no assunto, né? Porque, cara... Porque o dinheiro acaba indo acima de qualquer coisa. E assim... Dinheiro que é liberado para pesquisa, né? Aí param de... O justo seria, é o que eu sempre falo. Por exemplo, quando você é arqueólogo, você vai lá no Egito, por exemplo, começa a fazer escavações. Entre aspas, até um desrespeito você pegar, porque tem muitas coisas que são encontradas no Egito que estão lá, por exemplo, lá no Museu de Londres, entendeu? Que são coisas que deviam estar com aquele povo, que é deles, é da tradição deles. A gente vê aqui, não precisa ir muito longe, não, a gente vê aqui na América do Sul mesmo, entendeu?
aqui nas regiões costeiras aqui tem muito sítio arqueológico, que as coisas que foram encontradas ali estão tudo na Europa, entendeu? Então, isso não é desrespeitoso? Isso não devia estar com os seus povos originais? Eu creio que sim, entendeu? Esses dias eu até fiz um vídeo, um cara me criticou, falando que eu estava falando sobre as tribos indígenas, né? Que o Brasil, em uma época, foi saqueado, né? Pelos europeus que vieram aqui e tal. Aí o cara falou assim, a gente tem que parar com esse negócio, esse papo furado de que os índios foram saqueados, porque o negócio deles era só terra, eles não tinham bens posses. Não, negativo. Se eles utilizavam aquilo se eles utilizavam o ouro que eles tinham ali, porque o ouro tinha, eles só não iam lá, por exemplo, e usufruir, mas era deles, entendeu? Veio alguém e pegou, não é seu. É a mesma coisa de eu chegar aqui no teu podcast, entendeu? A falar, pô, achei legal esse microfone aqui, entendeu? Vou levar ele embora pra mim, entendeu? Ou sei lá, alguma coisa que seja superficial pra você. Eu vou arrancar um pedaço aqui da tua espuma aqui e levar embora, porque eu gostei. É teu, como que eu vou levar? Tá aqui, você não tá utilizando, fazendo nada com ela, mas é teu. Fora a inquisição cultural, né? Conhecimento, Então, rechaçar, tirar, acabar com a mitologia dos caras, né? E isso é muito polêmico, é o tema mais polêmico do meu canal, é esse, quando eu toco nessa questão que a gente falou no início sobre os Anunnakis. Deixa eu voltar um pouquinho. A história dos Anunnakis é o quê? Que eles vieram e modificaram geneticamente o humano, que já estava aqui, que era mais primitivo, e colocaram algo no DNA dele para eles se tornarem escravos para fazer o serviço para eles. Essa é a história dos Anunnaki lá, por isso que eles vieram aqui, porque eles precisavam de alguma coisa que estava aqui na Terra. Alguns pesquisadores falam que é ouro. Eu não concordo plenamente com isso. Por quê? Porque poderia ser qualquer coisa que fosse útil para eles. Não especificamente ouro, entendeu? É bobagem falar que eles pegaram ouro para restaurar a camada do planeta deles. Não, eu acho que fora, não tem nada, acho que isso é bobeira. Mas existem muitas coisas aqui que seria muito interessante levar para outro lugar. Ou ser um lugar como se fosse um laboratório, de fazer experiências, entendeu? Que eles ficam como se fosse um cientista analisando ali um rato, entendeu? Como que ele trabalha, como que ele reage a certo tipo de experiência, poderia ser também. Então, assim, a gente vê que estes seres que dizem que foram os tutores da humanidade, eles fizeram os seres humanos de escravo, entendeu? E fizeram as pessoas que estavam aqui fazer aquilo que era favorável a eles. Se você for um pouco mais para frente, vamos tocar num tema bem polêmico, aqui é a Bíblia, né? Que a gente falou que no meio, mais ou menos, a gente ia falar sobre a Bíblia. Só voltei um pouquinho para a gente entender que essa tradição é antiga. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que Yahvé, ele pega um povo para ele, entendeu? Para ele cuidar, entre aspas, né, e tal, e ser o povo dele. O que ele determina para esse povo? Ele fala para Abraão, né, que a gente acredita que seja uma mitologia, não é uma pessoa. A gente estava conversando antes aqui, né, que eu falei, que pode ser que não seja uma pessoa, mas pode ser o nome represente um sistema político, por exemplo, entendeu? Mas tudo bem, vamos ficar no ramo da mitologia, vamos colocar ele como se fosse uma pessoa, entre aspas. Ele fala para Abraão assim, Yahvé, né? Na realidade não é Yahvé, nos textos originais, mais antigos, que talvez não tenham sido adulterados no século VI a.C., eu já chego nesse ponto, onde teve talvez uma manipulação ali para mudar o sistema religioso. Fora os concílios posteriores, né? Sim. Yahvé faz o quê? Ele fala, eu tô te chamando para você ser o comandante desse exército aqui que vai conquistar a terra prometida. Essa terra vai ser dos seus ancestrais, entendeu? É isso que ele fala. Mas para conquistar, o que ele precisa fazer? Matar outros povos, escravizar outros povos. Então aí a gente já vê uma relação entre os Anunnaki e esse ser chamado Yahvé, que vem e também faz praticamente a mesma coisa. Ele coloca uma pessoa para ficar à frente, para organizar isso, para conquistar outras coisas, para ter usufruir. Só lembrando, uma das pessoas que acreditam que é Deus. Sim. O cara manda, faz isso, o Deus. Né? As pessoas terem noção disso. Né? O cara é sanguinário. Então a gente continua com esse raciocínio em várias culturas.
que vem um tipo de ser, domina e fala assim, não, nós vamos conquistar aqui. E o que aconteceu no Brasil já com o homem? Porque a gente sabe que essas histórias, chegou um momento que houve uma transição do poder, entre aspas, divino, desses seres avançados, que na realidade não são deuses, na minha opinião, são seres mais avançados. Que houve uma transição, que foi na Mesopotâmia é Gilgamesh, que foi o rei de transição, que era um híbrido, e que daí de Gilgamesh foi passado o poder para as pessoas já humanas normais, entendeu? Mas foi até Gilgamesh, ele já era um híbrido, e antes de Gilgamesh, aí a gente pode falar ali daquela história ali da Atlântida, a gente já consegue conectar isso também, eu já gosto de ficar fazendo esses links. E o que aconteceu aqui? Esses seres, entre aspas, eu sou descendente de europeu, entendeu? São meus ancestrais. Mas eles vieram aqui e escravizaram os índios, não tem dúvida, entendeu? Eles fizeram essas pessoas trabalharem para eles, entendeu? Em prol daquilo que eles queriam. Eles vieram aqui, pegaram o ouro, pegaram a madeira para o Brasil, entendeu? E da onde que vem essa tradição? Não é a mesma coisa que aconteceu nessas histórias antigas? É a mesma coisa. Então, a gente começa a pensar o quê? Quando a gente fala assim que o ser humano ele é híbrido, que veio, igual tá falando no começo, que a gente tem uma espécie de gene desses seres, é porque isso está no nosso DNA. Entendeu? A gente tem essa característica de escravizar uma pessoa. Às vezes mesmo como patrão. Eu nunca fui patrão, né? Só fui patrão de mim mesmo, agora sou. Eu passo isso com o Rafa aqui. Entendeu? Eu sei bem o que você tá falando. Falar, você vai fazer isso aqui pra mim, entendeu? Então é isso, a gente já tem isso na nossa característica. E da onde que vem? Eu, particularmente, acredito que vem disso. Vem desse passado que muitas vezes é excluído da história tradicional, entendeu? Nossa vida de hoje automaticamente está ligada no nosso passado. Sim. Diretamente. Isso é da nossa gene, da nossa origem, entendeu? Então, cara, é isso. A gente falou que talvez no final a gente tocaria nesse ponto dos extraterrestres, né? Que a gente tocaria nesse ponto e dá pra gente tocar aqui agora como? Vamos pegar a Bíblia por base, que acho que todo mundo que está assistindo vai ter mais intimidade, assim, Sim. e vai conhecer mais as histórias. Conhece, pode não Sim. frequentar, mas conhece, tem conhecimento Vamos básico. pegar um personagem muito famoso, por exemplo, Moisés. Moisés foi uma das pessoas que teve contato direto com Yahvé, não é? Uns dizem que ele viu Yahvé, outros não, né? A Bíblia diz que, eu não lembro o versículo, mas está escrito que Moisés conversava com Yahvé como um homem conversa com outro. Está escrito, né? Tudo bem. Será que eu estava de olho fechado? Estava só ouvindo? Tudo bem, pode ser, mas ele teve contato direto com Yahvé. Isso não vem ao caso. Mas tem um episódio da Bíblia que conta assim, quando Moisés ele vai subir no Monte Sinai, que o Moisés ele diz que quer ver a glória de Deus. Nas Bíblias tradicionais diz isso, eu quero ver a sua glória. Mas para isso acontecer, Yahvé diz para ele, não, a gente tem que seguir um protocolo para você conseguir ver a minha glória, entendeu? E o termo original, que é traduzido para português como glória, é kavod, entendeu? A etimologia dessa palavra não quer dizer glória. Glória é como se fosse assim, quando se fala, oh, glória, é como se fala assim, uau, né? Que coisa doida, né? Esse negócio aqui é impressionante, é como se fosse um uau, entendeu? Glória a gente pensa isso, né? Mas não, a etimologia da palavra quer dizer objeto grande e pesado. Caramba. Não é glória, entendeu? Então tem todo esse protocolo para Moisés subir o monte, lá Sinai, e ver a glória. E tudo bem, aí quando ele segue esse protocolo, ele sobe no monte e Yahvé orienta ele assim, fala, ó, você não pode ver minha glória face a face, é o que a Bíblia original, nos termos agora atuais dizem, você não pode ver minha glória face a face de frente, mas você pode ver minha glória por trás, entendeu? Você não pode ver eu de frente, as interpretações dizem assim, que eu não posso, você é Deus, eu não posso te olhar diretamente. Aí beleza, aí Yahvé fala assim pra ele, fala, um jeito de você conseguir ver minha glória é você se colocar na fenda da rocha, entendeu?
Então ele fala assim, ó, você vai se posicionar na fenda da rocha e quando a minha glória passar, você vai ver lá por trás. Entendeu? Então ele precisa, o que isso quer dizer? Que ele tem que estar num local mais protegido para que ele possa ver a glória de Deus. Ou seja, esse objeto grande e pesado que a gente chama, sugestivo isso. que a gente fala na etimologia da palavra, quer dizer objeto grande e pesado. Então assim, se a gente for relacionar esse evento com um evento mais próximo, por exemplo, eu costumo relacionar com ele. Isso não é uma teoria minha, é uma teoria de um dos meus tutores que eu tenho como um mestre, é Paul Alice, né, que é um autor americano que já escreveu vários livros. E eu tô tirando isso aqui dos estudos que eu fiz das coisas dele. Não é nada que eu descobri. Eu tô dando uma fonte. Ele, teólogo há 30 anos, foi padre da Igreja Ortodoxa. E largou disso tudo porque, como eu, também conseguiu enxergar as coisas diferentes. Você consegue relacionar esse evento quando você tem aqueles lançamentos de foguete que vão para o espaço, entendeu? O que acontece? Existe uma explosão ali, né? O combustível explode, e aquelas pessoas que estão assistindo, elas têm que estar protegidas por quê? Por paredes e paredes de concreto. Porque você não pode ficar exposto frente a frente àquilo, entendeu? E quando aquilo sobe, ele empurra, né? Faz uma força violenta. Então, as pessoas que estão assistindo, elas têm que estar protegidas por esses concretos armados. Agora, quando você olha para Moisés, quando ele está vendo essa glória de Deus, que na realidade quer dizer objeto grande e pesado. Agora vamos transliterar isso. Quando Yahvé fala assim, ó, quando o objeto grande e pesado passar, você tem que estar protegido na fenda da rocha, porque senão você pode morrer. É a mesma coisa que acontece quando tem um lançamento de um foguete espacial. Se as pessoas não estiverem protegidas por concretos armados, elas estiverem ali perto, elas vão morrer. Por quê? Porque aquele objeto, que é o foguete, um objeto grande e pesado, vai fazer uma propulsão e vai matar todo mundo. Então, para mim, nesse ponto, assim, fica simples de entender. Eu acredito que essa tecnologia antiga, desses seres alienígenas, estão aí faz muito tempo, entendeu? Só que como a igreja, não, a religião, né, criou já essa imagem de um Deus que é glorioso, que a gente imagina que é aquele negócio que eu falei que é uau, nossa, como o Yahvé é glorioso, entendeu? Eu já não acredito mais nisso, eu acredito que sim, a gente está falando sobre histórias do contato do ser humano com seres de outra realidade, que já tinham uma tecnologia avançada. Você não acha que é muito parecido se a gente faz essa analogia de comparar um foguete com esse objeto grande e pesado de Yahvé? Mas você sabe, olha que interessante, porque eu pensei muito nisso nas pesquisas, né? Então vou colocar um ponto aqui para você pensar sobre uma... Quando eu falo de humanos com tecnologia, uma das coisas que me levou eram os motores à explosão. Quando a gente vê as manifestações ufológicas que acontecem hoje, e vamos colocar essas manifestações do governo, pegando da parte militar, da marinha, você vê objetos que não fazem som, que passam na frente dos radares, que se camuflam, ou que vão em locais onde tem ogivas nucleares, desligam ogivas, luzes. Você vê uma tecnologia que é diferente da tecnologia de explosão. É só um adendo que eu vou fazer, que eu sei que você tem a mente aberta, você vai... O que eu acredito nesse ponto, quando falam, nesse ponto, eu acho que para ser motor em explosão, ele tem que é uma tecnologia inferior a essa que a gente vê hoje. Sim. Eu pensei muito sobre isso. Falei, espera um pouquinho, o motor... Eu vejo, porque a Bíblia, você sabe disso, ela relata de som. Olha, quando eu cheguei na glória de Deus, como você fala, eu vi como o som de muitas águas. Eles usam esses termos. Sim. Dizendo que é algo que é muito grande, muito alto, né? O som alto, som de muitas águas, então assim... Só que esses que a gente vê aqui não tem som. Então, só um adendo, eu, pelo que eu vejo, eu acredito que ainda tinha um humano nesse meio aí. Se tinha um pessoal que estava ligado, poderia até ter um pessoal ligado. Mas para mim ele não bate o motor à explosão. Eu não sei quando você fala isso, que data que você coloca isso. Eu acho que está falando de muito tempo atrás, eu não sei que data que você põe. Eu penso, quando chega na Bíblia, eu coloco muito anterior até a 10 mil anos. Eu acho que a coisa foi passada e chegou ali escrita. Mas, enfim, você entendeu? Porque não batia para mim isso, Fábio. Por que motor à explosão, sendo que as manifestações que a gente vê aqui hoje não tem explosão? Inclusive, os caras passam muito quietinhos.
entendeu? Então, eu acho que teve, dando um salto de fé, tinha, eu falo os nossos amigos, né, de fora, mas eles estavam relacionados com um pessoal que tinha tecnologia humana, porque motor a explosão para mim não bate nesse sentido, É por entendeu? isso que eu digo que são seres avançados, entendeu? E claro, é como nós, como humanidade, a gente está avançando tecnologicamente, e esses seres que a gente não sabe o que que é, podem avançar tecnologicamente também. A gente não sabe se eles têm um grau de intelecto, entendeu? Que vai evoluindo também, a gente não sabe, mas levando em conta o teu raciocínio, é isso, não é? Que eles também podem ter avançado É que para chegar aqui tecnologicamente. com motor a explosão, atravessar interestelar, ou entre estrelas, muito difícil com motor a explosão. Sim. Eu acredito que tem que ser outra tecnologia. Que, aliás, está muito perto da gente hoje, né? A gente está desenvolvendo tecnologias que talvez logo, logo a gente já consegue fazer algo que não tem essa necessidade. Mas, enfim. Por isso que eu jogo os caras lá para trás, muito anterior. A Bíblia ela tem um termo que é traduzido nas Bíblias atuais como eternidade, que, ao meu ver, hoje em dia, com os estudos que eu tenho feito, eu não acredito que exista esse termo eternidade na Bíblia, não como algo infinito. Isso, quem fala, na realidade, é Mauro Bilino, que ele até foi tradutor oficial do Vaticano e escreveu Bíblias de estudo para os sacerdotes lá estudar. Ele escreveu, é tradutor de hebraico. E ele fala que não existe essa questão de eternidade na Bíblia. Que na realidade é como se fosse um vácuo de tempo, entendeu? Um negócio muito longo, entendeu? Ou uma transição rápida que não se dá para contar em números, alguma coisa do tipo. Esse termo se chama Olam, no hebraico. E tem um versículo na Bíblia que eu me lembro muito bem, que a gente até cantava uma música quando eu era regente de louvor na igreja, né? Então a gente cantava uma música que era assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entendeu? O rei da glória, né? É. Sabendo que é glória, agora tá... Entendeu? Glória é Interessante, kavod, hein? glória é kavod, entendeu? Para que venha esse ser nesse kavod, nesse objeto grande e pesado, que ele passe por esse portal, entendeu? Interessante. E o que você relaciona com isso? Pode ser um buraco de minhoca, algo que você a gente chama, né, desses buracos de minhoca que podem levar você para um lugar que você não conhece, entendeu? Eu tenho a relacionar isso, sabe? Que tá muito relacionado a estes seres que vêm de algum lugar que a gente não sabe. A gente não sabe se tá aqui no mesmo lugar que a gente tá, ou eles passam por algum lugar que a gente chamaria de Olam no Velho Testamento, que seria uma passagem, um portal, né? Um portal, como que é? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. É um portal, entendeu? Então, a gente não sabe se é isso. Pode ser. Então, cara, a Bíblia, ela tá muito ligada com essa questão alienígena, entendeu? Para mim, isso teria que tudo ser contado de novo, na minha opinião. A Bíblia, a gente tinha que fazer a Bíblia ufológica, e quem sabe um dia, As né? pessoas que estudam falam que mudaram ali. Eu já peguei pesquisadores falando que de 80% a 85% os caras mexeram Ah, cara, tem muita mexeram. coisa. Muita relação política para mexer, né? Só que não dá para ignorar as coisas que estão escritas, porque tem coisa ali que são realmente muito interessante. Não dá para. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre Ashera, né? Que é uma deusa antiga. E a gente sabe que os antigos hebreus tinham ela como deusa também. Só que, no entanto, conforme foi passando o tempo, eles quiseram, né, fazer uma reforma, que foi o que eu comentei mais ou menos no meio, daqui para trás, que o rei Josias, que ele era menino ainda, mas que tinham tutores, foi nessa época, mais ou menos no século 6 a.C., entendeu? Que eles fizeram uma reforma, e eles tiraram todos esses outros deuses do panteão, entendeu? A Ashera era uma. E não tem como negar, porque a arqueologia comprova, e agora eu vou falar um negócio bem polêmico, talvez meus amigos judeus não gostem muito, mas é uma hipótese, não quero ofender ninguém. A arqueologia mostra que talvez Yahvé fosse casado com Ashera, porque a arqueologia mostra, tem peças que está escrito lá que Ashera era consorte de Yahvé. E em textos
que talvez não passaram pela mão dos os escribas que reeditaram esses textos, também diz que ela estava lá e ela era venerada e os antigos hebreus gostavam dela. Só que após essa reforma, entendeu? Foi mudado para monoteísmo. Na realidade, não era monoteísmo, entendeu? Você está falando do século VI, isso? Século 6 a.C., na época do rei Josias, na Bíblia. E é polêmico, né? Eu sei que eu tenho amigos aí judeus, não quero ofender ninguém, mas sim, foi mudado, entendeu? O judaísmo não era monoteísta, entendeu? Ele virou monoteísta e machista Seria também. E acabou com a parte politeísta, né? Até tem pessoas que muita gente fala que não e tal, mas é como eu digo, eu prefiro trabalhar no ramo da hipótese pra gente ter esse debate amigável, entendeu? Só uma coisa, aconteceu isso no Egito. O Akenaton, não foi? Ele tentou deixar tudo monoteísta também. Na realidade, Akhenaton aconselhou o povo a não adorar o panteão de deuses egípcios. Ele aconselhou. Ele não foi lá e criou uma lei assim, fala, não, vamos bater o martelo aqui, agora vocês têm que seguir isso aqui à risca, que eu tô mandando. Eu vi muita gente falando que ele, em base de pesquisa, os caras falam que, inclusive, foi ele que foi apagado depois. Sim. Então, por causa disso. Mas ele foi amigável, o debate, não foi algo assim, monárquico. Afirmativo. não foi. Não, A noção que eu tinha é que não tinha sido amigável. não, foi amigável, inclusive, sim. depois eles perceberam que o povo continuava adorando os outros. Sim. Aí, quando ele saiu do poder, apagaram. Ele foi assassinado por esse motivo ou não? Provavelmente, né? Teve que fugir, né? Porque. Sim. E tá apagado no Egito muitas coisas dele por causa disso. Eles levar um sol, monoteísmo. Era uma tradição antiga egípcia, né? Que eles riscavam, né? Quando existia algum tipo de traidor. Moisés, por exemplo, não tem registro dele nos hieróglifos. Pode ser que seja Ramosh, que está em alguns escritos da época do rei de Akhenaton, do faraó Akhenaton, que pode ser Ra, porque Ra era o nome da divindade. E depois veio o nome da pessoa. Então, por exemplo, Ra, Moshe, Moisés, entendeu? Pode ser que seja Ramosh, pode ser que seja Moisés, pode ser. Só uma coisa pra mim, o Akhenaton de qual dinastia, que ano que é? Cara, agora você me pegou. Mas é muito depois de 600. 600 já não estava acontecendo, já não estava rolando isso no Egito. Não, isso é interessante a história se repetir ali e ter acontecido no Egito também. Sim. A ideia de deixar tudo no sentido de um Deus único. Porque no seu canal você fala muito disso, eu já tinha visto outros estudos, de que a Bíblia está jogando com dois ali. Eles colocaram tudo como um Deus só, sim. Mas tem um que é extremamente... É outra história ali. Na minha opinião, que é a opinião de Paul Wallace, Mauro Bilino, né, que são já eminentes tradutores da Bíblia. Paul Wallace é teólogo e Mauro Bilino ele é tradutor do hebraico antigo. O maior erro é trocar, por exemplo, na Bíblia tem lá os nomes. Yahvé, Eloá, tem El Shaddai, El no singular. El também tem. El no singular. Baal, né? Baal ainda tá, né? Porque é meio negativo, então... Foi endemonizado. Continuou. Mas Yahvé muitas vezes é traduzido como Senhor. El Shaddai também, entendeu? El muitas vezes é traduzido como Deus. Entende? Então esse é o erro. Então você coloca, na minha opinião, uma gama de seres que não eram a mesma pessoa com um substantivo só. Então você imagina que isso é uma coisa só, mas na minha opinião não é. E se os textos tivessem sido mantidos com pelo menos esses nomes originais, se você reler a Bíblia, você já vai ver outra história. Nossa. Porque parece que são pessoas que estão brigando entre si. Quando a gente pensa em Yahvé, você fala assim, se você lê a Bíblia, você fala assim, nossa, mas Yahvé, parece que ele é tão bipolar, né? Porque uma hora ele tá pensando uma coisa, outra hora tá pensando outra. Ciumento, né? Mas não é isso. É porque possivelmente, estes seres estão batalhando entre si, entendeu? Não é um único. Na minha opinião, foi tentado transformar num ser único, mas quando você deixa esses nomes ali sem traduzi-los, a história é outra. Interessante. Entendeu? Deu assunto, a história é outra. Deu assunto, hein? Humberto agora vai... O Fábio vai ter que voltar aqui. Vai ter mandar uma nave pra pegar ele no Vai Paraná. ter o episódio 2, 3, 4 e 5. Eu tô olhando pra sua cara, você tá tipo, mano, com a boca aberta assim, falando, mano... Tipo, e agora? Mas, antes da gente finalizar, eu vou fazer só
um último assunto aqui com o Fábio, que eu gostaria que ele respondesse o que ele acha. Recentemente, saiu nos noticiários, tudo, que um ex-oficial dos Estados Unidos alega que o governo americano tem OVNIs e restos mortais não humanos. O que você acha disso aí? Isso não é novo, né? Isso já é antigo, mas agora agora que saiu na mídia oficial, vamos É. dizer assim. Eu não vi eu vi que foi lançada a notícia, eu não tive tempo ainda de ler tudo certinho, como que foi a reunião, porque eles fizeram uma reunião e cada um dos oficiais deram os seus relatos. ele fez o juramento ainda, né? Sim. Mas isso é mais antigo, porque existe um ex-agente da inteligência israelense, que se chama Rainha Shed, que ele já tinha falado isso em uma reunião há muito tempo atrás. Ele falou, ó, o governo americano esconde tanto coisas físicas relacionadas a seres de outro planeta. E só que não foi para mídia, né? E agora foi. É o que a gente estava conversando. É uma oportunidade da humanidade começar a analisar isso e com um olhar diferente, entendeu? A gente começar a pensar que a gente não está sozinho no planeta, que existe alguma coisa. Você acha que esse oficial não tá jogando nada Não. pra dar mídia? Não, ele não tá blefando, porque se põe no lugar de um oficial desse, a maioria não quer falar. Por Sim. quê? Porque você é taxado como louco. Eu fazendo um vídeo no meu canal, as pessoas já Os taxam comentários como devem doido. ser... Fala, rapaz, você tá ficando doido. Como que eles descobriram? Entendeu? Agora, você acha que uma pessoa ia se expor abertamente na mídia à toa? Eu acredito que não. Não. Eu acho que existe alguma coisa escondida, sem dúvida. Os próximos anos vem muita coisa por aí. na Cara, eu realidade- acho que o último... Até tem uns meninos que fizeram um documentário aqui no Brasil do caso Varginha, que eu achei que foi até pouco divulgado. Eu achei que o podcast de vocês até é uma oportunidade para divulgar essa questão, né? Porque no Brasil houve bastante casos, já desde a década de 50, se eu não estou enganado. Você que pesquisa mais que eu vai poder falar, talvez. E isso já acontece há muito tempo, né? E no caso de Varginha, é dito assim que o governo americano veio para cá e pegou alguma coisa que ninguém sabe. Colocou um avião que só desce. O avião, quando ele sai dos Estados Unidos, ele só vai para evento muito grande. E a desculpa que deram que foi para a Unicamp para ver o sistema de computador da Unicamp. Tá, não tô, isso sabia disso? Não. Desceu para ver isso. Todo aquele avião. Não, vamos ver o sistema de computador da Unicamp. Quer dizer, o que esses caras eram fazer aqui? Né? Alguma coisa. No caso de Varginha, tem muita coisa. Beber a água de Campinas. Pode ser. E até é interessante porque tem um produtor americano, que acho que chama James Fox, né? Que ele está oferecendo um dinheiro, parece que é $500 mil, porque diz que tem fitas do caso Varginha que foi filmado e diz que tem algumas pessoas que podem ter essas fitas das filmagens do caso Varginha. E ele está oferecendo $500 mil para quem tiver coragem de ir entregar e dar as caras, falar assim, não, eu tive lá, eu filmei, entendeu? Ou parece que $250 mil se a pessoa só quiser entregar, entendeu? Então eu acho que na sequência que a gente tá vendo, já que aconteceu esse caso dessa semana, que esses oficiais deram a cara a tapa e foram falar isso abertamente, eu acho que é uma grande oportunidade dessa questão de ufologia dar um salto muito grande. Mas é interessante, só uma colocação sobre isso, porque eu acho o seguinte, tem coisas que os caras falam e a gente sabe que é real. Uhum. Se você é um ex-militar, você tem um juramento. Mesmo depois de ser ex, você não pode abrir a boca. E assim, parece filme, mas não é. Os caras passam a bala. Se você sair, some você e sua família. Você não vê isso em filme à toa. Entendeu? Se o cara sair para abrir a boca sobre um segredo que tenha relacionado com poder e tecnologia, você vai ter problema. Entendeu? E eu acho, vou ser sincero, não sei se todos que eu vejo, dificilmente alguém sai sem ter o rabo preso. Os caras tipo liberam. Vai lá, solta essa história aqui, conta a história real misturado com história irreal, para você poder, porque sempre você vai ver o quê? Estados Unidos tem posse de nave, tem posse daquilo, aumenta o poder, inclusive deles com relação à parte tecnológica. Sempre estão falando, os caras derrubaram nave, né? Isso é controverso, porque falam como vão derrubar a nave. Inclusive, eu já falei sobre isso, dessas possibilidades. A gente não tem tecnologia para derrubar uma nave, depende. Depende como os caras chegam aqui, depende como... Enfim, mas assim, quando vem esses caras falando isso, eu fico
Porque o cara ele não é louco de fazer isso. Se ele fizer, alguém pode falar, ó, fala até esse modo. E ele tá mancomunado, mas ele solta meias verdades nesse meio, entendeu? Agora, por que estão falando agora direto de possibilidade? Você vê a NASA falando dos crop circles, ter possibilidade de ser alienígena. Tem livros que eles estão soltando falando, tem possibilidade. Por que estão falando disso? Porque tá indo chinês pro espaço, tá indo várias civilizações, e vão acabar vendo coisa na Lua. Não tem como esconder. Então, os caras vão abrir um pouquinho para não dar BO. Os crop circles que você fala é aquelas formações Sim, que sim. nas plantações. Nas plantações. Né? Que tem formas perfeitas. Tem né? um amigo meu que tá num grupo nosso que ele é físico e ele saiu até no Ancient Aliens falando sobre isso. Ele foi convidado, tem capítulo dele. E ele faz um estudo muito sério sobre isso. Né? Muito sério mesmo, que não é bêbado e nem velhinho fazendo isso. Não é. O jeito que é quebrado, que é implodido por dentro é tecnológico. Então, assim, a gente não vai entrar nesse setor. Só que esses caras que vêm falar sobre isso, no começo, quem são? Por que estão falando? Porque, cara, a inteligência norte-americana, a parte militar, eles não deixam, cara. Não deixam. Agora, se tem alguém falando, de duas uma, ou o cara saiu, é louco, ou falaram assim, fala até uma parte, você pode falar até uma parte e não fala outra. Mas tem sempre algum fundo de verdade nisso, né? Eu recebi aqui que recentemente saiu um documentário sobre Varginha, né? Uhum, sim. Recentemente isso aí. É isso mesmo que eu tava falando agora. Tem esse produtor americano, né? Com parceria com ufólogos aqui do Brasil, que fizeram esse documentário. E é muito bom, eu assisti ele, é super interessante. E só uma coisa do caso de Varginha também, algo que eu pesquisei desde lá da década de 90, o fato do Brasil ter entrado eu não sei se eu comentei com você sobre isso, na internacional, me fugiu o nome agora. Não, para fora do espaço. Como que me fugiu essa palavra agora? ISS lá, não? Que tem vários países. Sim. Não sei se você sabe, vários países entraram e pagaram milhões para entrar. O Brasil entrou com $100 mil. 9 Estação Espacial. O Brasil entrou com... Eu sabia disso desde a da década de 90, 97, 98, que um pesquisador, Paulo Marcos, veio isso daqui. O Brasil entrou depois, e logo depois do caso Varginha, meses depois do caso Varginha. Parece que teve um esquema de troca até para... Porque, olha só, o Brasil entrou, deu $100 mil. Vocês podem ver, essas contas estão... Vocês conseguem pesquisar. E ele entrou para... a parte do Brasil era para pesquisar o sistema de abertura de porta para entrar e sair. Era uma coisa simples. Que você podia pegar de tecnologia de submarino russo, se eu não me engano. Cara, a gente não fez, velho. Os caras pedalaram, não entregaram, não fizeram e saíram por causa disso. A gente entrou barato e não teve competência para continuar. Agora, por que um país entra com $100 mil só? Entrou com $100 mil e logo depois do caso Varginha. Então tem coisas nesse meio, se você for pesquisar, você vai falar, é coincidência? Será que é coincidência? Entrou, veio um avião aqui, um monte de gente fala que você pega o pessoal de lá e fala, os caras chegam para falar que era um anão. Você acha que as meninas que estão lá, elas não iam reconhecer um anão que estava na rua? Falam que era um anão. Falam, não era um anão. As meninas, você não vê um anão e fica assustado. As meninas estavam assustadas. São características bem anômalas. Nossa, né? E assim, então, as pessoas acreditam muito fácil, fala que as pessoas acreditam em teoria da conspiração. Mas quando alguém vem e mostra uma coisa que tá na cara, eles acreditam facilmente que pode ser uma coisa mais idiota do mundo. Se você for pesquisar, você sabia disso, dos $100 mil? Não sabia. Entrou e a gente perdeu e saiu, cara. Então, assim, como que a gente entrou só com esse valor? Por que os Estados Unidos que viabilizou a entrada? E depois mandou o cara pro espaço, né? Também. Eu vou deixar isso então pra galera que tá assistindo aqui, ó, responder o Marcão aqui nos comentários. Então, galera, aqui passou tempo voando. Quanto tempo a gente ficou? Achei que tava mais. Aí. Fábio, primeiramente, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Muda pra São Paulo pra ficar aqui perto. Pô, vem pra cá, as portas estão abertas toda vez que você quiser vir aqui. Pô, você precisa voltar aqui pra gente ter, você precisa vir aqui com o Lê também, que o Lê vai amar esse bate-papo. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal e no canal do Fábio também, que está aqui na descrição desse episódio aqui. Você gostaria de fazer uma consideração rápida, só do final, só? Não precisa agradecer ele não, mas pode colocar quem você Não, na consideração, quero que você, até para as pessoas que estão pesquisando, ter essa abertura que você tem com relação à pesquisa, você deixar tipo um recado, assim.
Eu acho super importante as pessoas terem um pouco a mente mais aberta, sem preconceito, claro, né? Porque religião, a minha família é cristã, né? Minha esposa é cristã, entendeu? Ela sabe de tudo que eu falo, de tudo que eu pesquiso, e às vezes não concorda com muitas coisas que eu falo. Só que a gente vive em plena harmonia, Se entendeu? respeitam. Eu respeito a religião dela, eu não tenho religião, mas ela respeita as coisas que eu pesquiso. Porque eu acho que isso, acho que é importante. Por quê? Porque vai fazer as pessoas em si ter mais união, entendeu? Que eu acho que isso é o mais importante. Mais acima da gente pesquisar a origem da humanidade, acima de qualquer coisa, você ter uma opinião diferente, ou poder sentar numa mesa com você, conversar aqui, comer, tomar alguma coisa tranquilamente, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que ter essa mente mais aberta, entendeu? Porque a religião em si divide muito, sabe? A religião em si. Então eu acho que não é nenhum pensamento ecumênico, porque eu não sou religioso. Então não é um pensamento ecumênico, mas sim como humanidade. A gente deve estar, sim, aberto a pesquisar outras coisas, sabe? Se realmente aquilo que a gente pensa é realmente aquilo que é verdade. Não só quando a gente fala sobre Bíblia, sobre qualquer coisa, entendeu? Seja na política, seja na saúde, seja em qualquer área, entendeu? A gente deve estar apto, sim, e começar a pesquisar mais. Esse é o fulcro do Incrível História, né? Do canal Incrível História e do Fábio Luciano. Tá aberto para poder pesquisar e estudar a respeito dessas coisas que às vezes ficam paralelamente e não é aquela coisa quadrada que a gente estuda. Eu acho que isso é super importante. Show de bola. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aí. Uma honra te receber aqui. Tamo junto. Foi pela primeira vez que coincidiu de eu estar aqui, no dia do seu episódio aqui que eu não estava presente. O Leandro tá sempre comandando contigo aí, mas obrigado mesmo pela ajuda. Pô, foi sensacional. Fábio, obrigado mais uma vez. Rafa Baratinha, meu parceiro, brigadão, cara. Valeu. Então, obrigado, gente. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Valeu!